Estamos no ar com mais uma edição do Capcast, edição especial do centenário do Atlético. Estamos aí há pouco menos de uma semana do dia 26 de março de 2024, a data do centenário. E temos aqui no Estúdio Cristal Podcast Renato Marchiori, Murilo Diettini e Michele Toardi, que não veio, mandou um representante, né? E Sandro Moser, nosso gênio incompreendido. Incompreensível também. Incompreendido, incompreensível, mas é um gênio. Não, de qualquer forma, é um gênio. Se você ainda não viu o nosso especial lá do 12 Esportes, tá perdendo. Com os perfis diários aí de personalidades do Atlético, temos o nosso top 10 aí de fatos inusitados, marcantes da história do Furacão. Esse cara aqui é o responsável por tudo isso. Por isso que eu falo que ele é um gênio. O cara é. Eu já falei que bom. essa é a minha primeira leitura do dia, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu leio é o que especial. Legal. Obrigado, amigos, pelos muito especial. Exageros e os espanholismos. Né? A Michele mandou o Lima no teatro, quando você falta no showbiz, assim, né? Quando o cantor não vai assim, não, manda o Lima no meu lugar. O Tim Maia, por exemplo, mandava o Lima sempre. Aqui pro Atlético, mandar o Lima significa outra coisa. Né? Bom, mas estamos aí nesse especial do centenário. Vamos fazer umas brincadeirinhas hoje. Vamos montar o pior time dos 100 anos do Atlético. Renatão. Né? É o podcast dos cornetas hoje. O Renato vai se deleitar aí com esse podcast. Vamos fazer esse 11 ideal aí dos piores, o ideal dos piores. 11 não ideal. 11 dos bagres. Né? Que sacanagem, Fernando. Mas claro, temos que fazer aquele disclaimer, né? Porque vamos, quem sabe, enfrentar muitas críticas aí, se o pessoal não gostar, né? Mas assim, é uma brincadeira, vamos falar dos jogadores de futebol, deles dentro de campo, não estamos falando das pessoas, né? Estamos falando dos jogadores, não temos nada contra eles. Ninguém quer queimar jogador, é só o que a gente viu em campo, né? E assim... Pra esculachar de brincadeirinha, né? É que o lance é o seguinte, às vezes o cara... a carreira do cara não... O momento da carreira aqui não deu certo. Foi bom, depois deu certo em outro lugar. Então tem isso tudo, né? Tem vários casos assim. Tem aqueles que não deram certo nunca, né? Continuam dando certo até hoje. Também. Eu não sabia que era esse o mote, mas acho que tem uma diferença bem clara, assim, que da onde que o cara veio, né? Tem aquele cara sobre o qual se tinha alguma expectativa, ou bastante expectativa. Justo. E daí deu aquela flopada magnífica. Também. E tem aquele cara que você nunca esperava nada, e dali mesmo, como diz o ditado, não saiu absolutamente nada. Cumpriu as expectativas. Mas vamos então adiantar. Além dos bagres, aí do 11 dos bagres, vamos ter aqueles foguetes molhados. As joias que nunca foram lapidadas, que não deram certo. E também uma seleção aí de decepções. Vamos escolher as grandes decepções. Eu trouxe nomes mais recentes, né? Mas para a gente falar aí nesse podcast do centenário do Furacão. Então vamos lá, vamos colocar a primeira tela. A ideia então é cortar o clima de euforia que tomou conta. Exatamente. Vamos voltar pro Atlético raiz, então. Vamos lá. Vamos lá, primeira tela, vamos falar dos goleiros. Temos 4 opções aí na tela. Silvio Chelsea, né, entre aspas, o Caio Alan, Navarro Montoya e o Márcio. O Márcio foi um pedido da Michele. Especial. Falou, coloca o Márcio lá. Eu não lembro desse cara. O Márcio, muito. Ele tá realmente umbilicalmente envolvido com o rebaixamento, né? Olha lá, ó. Tá. Viu? Então o Márcio, é verdade, verdade. Ele se destacou acho que no Paulista Jundiaí. Exatamente. Chegou na Copa do Brasil, né? Isso. Aí parecia uma boa ideia contratar o Márcio. Mas não foi. Não foi uma boa ideia. Não, eu acho que aí tem alguém que tem um ali que destoa completamente. Dispara. O cara que chega e fala que vai pro Chelsea. Cara, o que vocês lembram dessa época? Cara, na minha opinião, tecnicamente o pior de todos é o Caio Alan. Esse era muito ruim, cara.
Era muito ruim, Ele desgraçado. teve pouca chance também, assim, mas né? graças a Deus. Realmente não tinha como se criar, né? E ele tá jogando no time aí do Paraná. Eu acho que era muito jovem também o cara, né? Ele era da base. Acho que tava na base de algum lugar. Ele entrou nos aspirantes e não teve. Mas ele era... Mas ele virou figurinha, tudo, muito, né? Virou. Isso. Mas acho que o Silvio ele virou uma lenda. Ele é uma lenda urbana, ele é um dos primeiros mesmo, porque acho que num caso de esquizofrenia ou de tentativa de não sei qual que era. Sei lá. Será que era isso? Não sei. Aí tinha uma história estranhíssima, né? De que ele jogou que ele tava no Chelsea, que ele ia pro Chelsea. Ele tava quase fazendo um favor de estar aqui. Porque o negócio dele, alguém enganou o Atlético, né? Ele, no caso. Né? E o Chelsea nunca veio pro Silvio, né? Sim. Agora, o Navarro Montoya não era tão ruim, ele tá no lugar errado aí, né? Sim, mas jogador internacional. Um jogador com carreira, né, sólida, tudo, mas no Atlético ele não foi bem. Nada, ele jogou belas partidas na Sul-Americana 2006, inclusive a vitória lá no Parque Central de Montevidéu, ele foi o goleiro, com aquela segurança, né? Quem você colocaria aí no lugar do Navarro? Eu, na verdade, tenho uma simpatia e um orgulho do Navarro ter jogado no Atlético, assim, né? Não, é um cara histórico. O cara, ele é colombiano, naturalizado argentino, ele chegou aqui naquela coisa, como diz o tango, né? Com a vergonha de haver sido el dolor de já não ser, né? Ele já não era o que fora, né? Mas ele fez uma sombra ali pro nosso... Ajudou o nosso querido Kleber Mexerica, né? A crescer. Sim, Mexerica. E aí goleiros. O Atlético tem uma tradição de bons goleiros, mas também tivemos alguns estranhos, né? Diz que o Montoya era pegador de pênalti, né? Que o cara era... O Montoya era uma grande figura. Não, ele foi um jogador acima da média. Acima da média. É jogador histórico do Boca Juniors. Eu tiraria ele da lista. É que o Márcio foi realmente são as piores memórias, assim, né? Sabe quando você toma tem um tipo de bebida lá que te deu a pior ressaca de todos, que você nunca consegue nem olhar, nunca mais, sabe? Tá, mas ficamos com o Silvio, então. Acho que Silvio pelo folclore, né? Folclore demais, muita história, né? Tá. Então, Silvio... Fazia anos que eu não via a carinha do Silvio. É o goleiro do pior Atlético de todos os tempos. Vamos para a segunda tela. Laterais. Temos 8 opções entre esquerdos e direitos. Vocês podem escolher aí 2 desses laterais. Temos o Michel, Reginaldo, aquele que o Petralha disse que foi uma cagada a contratação. Sensacional, né? Ele estava sendo criticado pelo presidente. Lisa, o Wendel, eu coloquei, era volante, lateral. Bruno Pereirinha. Castardo, Galhardo e Paulinho. Galhardo, né? Se vocês quiserem adicionar tem história, né? Algum outro nome. Tem história, o Galhardo também. E aí? E esses aí? Michel, eu sei que vai estar no time do Renato. Michel com certeza. Sério mesmo? Apesar daquele golaço. Nem depois daquele gol? Aquele golaço contra o Grêmio, eu tenho uma certa simpatia pelo Michel, porque ele parece o Tom Waits, o grande compositor. Olha só, hein? Ele parece o Tom Waits. Mas na bola era ruim. Mas é o pior. Não é o pior. Pior não. Pior pra mim era o Galhardo. O Galhardo chorava. O Galhardo tinha uma personalidade estranha também, né? Então. O Cascardo teve uma partidas trágicas na Libertadores. Não sei também por que ele estava lá. Jogar Libertadores com Cascardo, cara. Era a aposta do jogo. Mas acho que daquela lógica lá do cara sobre o qual se tem expectativa aí. Acho que a aposta pior foi no Pereirinha, né? O jogador internacional, com passagens em clubes da Europa e tal. Ninguém sabe se ele joga bem, se ele joga mal, ninguém conseguiu entender, né? E o Lisa? O Lisa ele veio do Operário, né? Do Operário. Se destacou no Paranaense. Todo mundo falava que jogava. Né? É difícil o cara vir do interior para o Atlético o tamanho que estava. O Paulinho, que o pessoal falava que era o lateral isopor, né? Nunca vai. Não deve ir pro fundo, nunca. Mas o Paulinho foi importante, fez gols, batia falta e tal. É verdade, batia falta o Paulinho também, foi um dos poucos. Eu acho que aí é o seguinte, ó, como o Pereirinha é um jogador polivalente, da cultura internacional. Bota ele na esquerda. Vamos botar o Pereirinha na esquerda. Boa. E na direita. Na direita tem boas
Mas o Você Reginaldo... viu que o Sandro tá defendendo o Michel aqui todo Ele jeito. gostou do Michel. É o melhor dos gols mais espetaculares. Ele contra o Grêmio. O famoso gol da humilhação suprema contra o Grêmio. O Grêmio, né? Tinha Alex Mineiro no time. É lógico que... Sabe que eu nunca fui tão corneta assim, né? Eu sempre, quando era jovem, até era, assim, mas depois eu entendi É que o Renato tá ficando ranzinho. que isso que a gente faz, que tá fazendo aqui agora, é uma coisa que não se faz, mas como... Agora que já estamos aqui, as lutas tá tudo ligado, vamos fazer. Né? Mas eu acho que... É o gênio indomável. Eu acho que é Galhardo e Bruno Pereirinha. Olha só, hein? E aí, A dupla Doc? de volume. Reginaldo com certeza. Reginaldo? Nossa, com certeza. Reginaldo? Eu tinha ranço dele também jogando, cara. O cara que... o Galhardo era pior. Agora, o Galhardo e o Reginaldo ali... O Reginaldo teve um lance Mas que marcou, assim, né? como é time ruim, dá pra deixar 2 laterais direitos. Quem gostava do Galhardo era o Otávio. Dobrar o lateral, tem técnica que gosta, né? Vamos dobrar o lateral. direito. Botar o Galhardo também espetado na O ponta. Reginaldo é muito figura. O Reginaldo deu uma tropeçada, mas depois ele tá jogando em algum lugar, né? Eu acho. Ele ficou no América um tempo, né? Mas Depois, Ele tinha ido pra Atlético Goianiense. Mas acho que passou na América também. Eu vou no Galhardo, que eu lembro que ele tinha uma personalidade bem estranha, né, cara? Ele causou Muito um pouco. estranho. A torcida não passou na garganta. Né? Causou. Ele não gostava muito do Otávio. Bom, bom, então vamos ficar de Pereirinha e Galhardo ou Reginaldo? Eu ficaria com o Reginaldo, mas eu acho que faz muito sentido. Você vai ter Pereirinha e Galhardo. Pereirinha e Galhardo. Bom. Certo, então temos a nossa dupla de laterais definida. Vamos para a próxima tela. São dois por nomes favor. bons para dois garçons de uma tasca. Temos assim, os zagueiros. Se o Pereirinha e o Galhardo vão ser... Olha lá, o Sandro pediu para colocar o China. China, gol contra no 5-1. Bem lembrado, hein? Páscoa. Então, bem lembrado. tem gente que diz que o China que é realmente o responsável pela famosa revolução do petralismo e tudo mais, né? Porque se não saísse o 5º gol do Coxa, talvez fosse só mais uma derrota. Mas ele conseguiu. E eu acho que eu não sei se eu sonhei com isso, cara. Mas eu lembro que eu tava ouvindo no rádio nesse jogo, né, lá no Couto Pereira. Eu tava lá. Eu estava lá. Eu acho, talvez eu tenha sonhado, porque eu nunca mais achei essa gravação, que o Carneiro Neto narrou mais ou menos assim, ó. Vai, Curitiba, não sei o que, bola pra área, assim, conseguiu. Ele conseguiu. Então o China conseguiu. Vamos tirar essa dúvida. Tem que falar o Carneiro, hein? Vamos tirar essa dúvida do Carneiro. Mas o China marcou época, então acho que ele é... Vamos lá. China, ele tá escondido atrás de Vanegas, China, Vanegas, Alessandro Lopes, Cadu. Rafael Santos. O Rafael Santos é... Cara, nossa, esse pra é mim o é voto. esse. Piluca, Pra mim tem meu voto. Ricardo Silva e Wanderson. Acho que o Rafael Santos é o capitão. É o capitão. Boa, o capitão do time, define. Porque ele nunca, tudo que o Alex Mineiro, a gente fala do Alex Mineiro, nunca nenhum jogador sozinho fez tantas coisas. ele consegue se você inverter o polo, ele conseguiu ser responsável. Acho que o Atlético teve uma sequência de 8 ou 9 derrotas lá no ano que foi rebaixado e ele está diretamente... Ele é o responsável direto por umas 6. Um gol contra, né? Bizarro. Ele tirou gol em cima da linha que estava entrando, fez gol contra. Eu confesso que para mim o Alessandro Lopes é um cara... Ele era ruim também. Fedia de ruim. Ele era usado pelo 3-5-2, pelo Mário Sérgio, e eu, como gostava do Tom Waits, o Alessandro Lopes lembra um pouco o Noel Rosa, né? Eu sou muito fã do Noel. Mas esse Vanegas também era uma fera, porque... veio junto com o Serna. Serna e Vanegas. E era uma expectativa, porque o Borba Filho, que sabia o tudo Borba, de bola, né? do Borba, tinha essa conexão com a Colômbia, então trouxe o cara que... O cara não jogou nada, né? Também, ele assim, não conseguiu literalmente... correr, ele não conseguiu vestir o uniforme. Olha... E o Biluca, ele fez acho que a dupla de zaga mais sonora da história, que era no auge do Farinha Queijo, que era Caçula e Biluca. Dois caras que vieram do interior do Rio Grande do Sul, zagueirão de fazenda mesmo, né? Biluca e Caçula. Quando acho que meu pai perguntou como é que é o time. Eu comecei, acho que Gilmar, não sei o quê. Biluca, Caçula. Não, pode parar. Que tá de sacanagem. Mas vamos lá, vamos escolher. Rafael Santos e quem? Rafael Santos e Vanegas pra mim. Vanegas? Você, Doc. Rapaz, é que acho que pela expectativa criada foi uma decepção proporcional, né? É Rafael Santos e o Vanegas. Vanegas e Rafael Santos. Olha lá, unânime. E ele capitão Rafael Santos. Era o capitão, né? Rafael Santos era o capitão. Engraçado que ele tinha jogado uma temporada anterior, assim, e não tinha ido mal, né? Tão mal, né?
Mas daí foi o jogador mais tragicômico, né, que já existiu no Atlético. Certo, vamos passar para os meias. Próxima tela. Acho Aí que vai ter coisa, vocês hein? escolhem 3 pra gente fazer um. Cara, eu acho que né, sim. um ataque com 3 também. Escolham 3 aí. Tem Derlei, Robson, Badi, Thomas Andrade, Fran Mérida, Felipe Gedós, Romeu Fernandes Mirabarre. e Mirabarre. Caraca. Que figura. E aí? Tomás Andrade, hein? A Robson, pra mim, é o primeiro. O Robson, eu acho que sem dúvida. Calça jeans molhada. Agora, o Derlei. O Robson e o Derlei são o Derlei. da mesma característica. Rapaz, Gêmeos, olha. praticamente Cara, gêmeos. olha, né? são. Derlei e Robson, com Os certeza. dois entram nessa seleção? Meu, Acho que É sim. uma dúvida. dupla de volantes, né? O Na Robson minha, sem veio dúvida. do Atlético Goianiense e o Derlei do Náutico, foi isso? Alguma coisa É. assim? É Robson isso veio do mesmo. Náutico. Depois Isso mesmo. um foi pro Náutico e o outro pro Goiânia. Daí inverteu a Só saída. fizeram aqui o hub, né? Devolver as porcarias. Olha, se você quiser ter certeza que teu time não vai ganhar, escale o Robson e o Derlei Aí juntos, né? E aí, Agora, quem completa essa meiuca? o G2 fez coisa, eu acho, assim. Acho que Mas Eu assim, também acho. colocar pela aí. expectativa Sim, dele também, Eu acho né? que era mais um foguete molhado do que Não, o aí G2 na ele lista tinha, eu dos acho que ruins. outros problemas, né? Não saber jogar bola não era o problema dele, né? Acho que o extracampo prejudicava mais que. Sim. Mas vamos lá. Terceiro, então. Vamos lá. Mirabarre, Fran Mas Mérida. Tem Badia, 3 jogadores ruim. estrangeiros aí. Eu botei o Romeu Fernandes aí. Cara, o Eu confesso que eu nem Fernandes- lembro direito. indiano, aqui. eu não lembro desse cara Não, também. daí é indiano, bacana. fez um jogo. Aí já Jogou- Era Jogou tipo 10, aquele, como é que era? 10 o- minutos. pelo exotismo, só. É, É só pra. Cara, o mais enganador queria colocar de o todos Cavalli aí, no ataque o mais também. enganador Ah, de o todos Cavalli. foi o Tommy, né? O é Tommy o Thomas Andrade. Andrade, do River Mas Plate. o que É, marcou mais como uma aposta errada é o Tiriça. Mirabarre, né? Mirabarre. Eu acho que dá. Ruim. Mirabarre, né? Esse Mirabarre. trio aí. Aliás, Matias- apesar de que o Mirabarre ele é o arquiteto de uma jogada histórica, né? Ele lança uma bola pro Cirino, o Cirino cruza de primeira e o Adriano Imperador faz o gol, né? Lá, Ah, o primeiro gol. O O primeiro e único gol. único e maravilhoso Imperador. gol lá em contra Lá o The em Strongest. Lima. Contra o The Não, em Strongest. Lima, The não. Strongest, Em na La Bolívia. Paz. La É. Paz. Paz. Então tem o Mirabarre, tem isso no currículo. Aí, uma boa lembrança, né? Não verdade. passou batido na história. Acho que o Tommy, tadinho. O Tommy Fez um gol, né? Mas Fez um gol. O Tommy ganhou aquela. Fez um golzinho, né? Ele ganhou o Rashid ele foi- de campeão, né? Ele Na Levian Cup. Campeão, não. de campeão. Não, acho que ele saiu da Na Levain Sul-Americana, Cup, não, já não. não tava. Será nessa que não liga. Acho leva Foi depois? 2017, acho, né? Na Levain Não, Cup ele não fez jogou gol, com- o Tomás Ele Andrade? jogou em... Lá no ver. Japão? Eu Não, acho quem que ele fez foi o fez. Brian Romero. Brian Romero. Também, É, não. Vamos ver. Romero. Thomas quatro, Andrade. né? Não, ele jogou Ele é campeão sul-americano. Ele foi campeão sul-americano? Foi, tem O Gui currículo, falou do pô. Badinho. Ó, Badinho. Thomas Andrade agora está no Torreense. Derlei, Robson e Torreense. Mirabarre. Acho que é esses tá três ótimo. aí. Ele jogou em 2019, ele foi campeão. Exatamente. Ele tá no daquele banco ano da é, Copa do Brasil. Da Copa do Brasil e tudo. É verdade. Jogou com o Marco Ruben, né? É verdade. Chegou com o Marco Ruben. Marco Ruben. Chegou. Na estreia ele fez um gol, o goleiro levou um Ele frango. veio do Galo, né? Ele veio do Galo. Chutou a bola toda torta, né? É. Por fora. E não foi bem. Então vamos lá para os atacantes. Derlei, Robson e Mirabarre. É isso aí. Vamos lá para os atacantes. Rapaz, ó. que é o Thiago. Fiz um corte. Excelente. hein? Renato Marchiori, fiz um corte. O corte é: não temos jogadores que ainda atuam pelo Atlético. Isso justo, é exclui Tomás Coelho. Ah, tudo bem. Olha lá, não. Tudo Entendeu? bem. Tá então bom. você é não isso, pode gente. colocar o Coelho aqui. Tá bom. É muita Tá bom. maldade. Essa é a Poderia condição. estar aí facilmente, né? Vamos lá, Carlos Eduardo, Luan, Nieto, Federico Nieto, Luiz Henrique, Serna, Brazão, Thiago Andrade e Thiago Adler. Eu já tenho meus três. O Thiago Adam foi outro que veio do Arapongas, Thiago Andrade, né? pra mim, é o centroavantão ali, o principal, mesmo? que é muito ruim. Sério? Meu Deus do céu. Tem que jogar pela ponta, Não, Thiago. mas ele é muito Caraca. ruim. Ele jogando onde ele jogar, ele é ruim, de qualquer jeito. Não, acho que o Serna foi também. Serna O era Serna é triste. outro, com o O Vanegas, o né? Serna Olha, também. eu acho que o Carlos Eduardo Carlos não pode Eduardo ficar com fora. sério Gênio, mas Carlos fez Eduardo uns é gols golaço. importantes. Eu também acho. Eu acho que é uma ingratidão da Porra, torcida fez pro dão- Carlos dão- Eduardo. Não, ele é Mas, muito ruim, mas ele fez uns gols importantes. Olha, não é dos piores. Ele é não, artilheiro lá sabia? onde? Não, que ele tá é dos jogando piores. agora? Só que ele fez alguns gols. Eu acho o Luan que veio jogar no Atlético tava terrível também. Né? É, o Luan, ele jogou no Palmeiras, né? E o Luan. Brazão?
Cara, o Brasão, eu colocaria o Brasão. Mas o Brasão também, assim como veio, partiu, não se sabe pra onde. Eu achei que você ia botar o Jorge Preá. O Jorge Preá. O Nieto fez 2 gols em Atletiba, lutou muito. Pedro Odoni. Carlos Eduardo também fez gol pra caramba. Esse Luiz Henrique também. Do Botafogo, né? Promessa também. Eles podiam entrar na categoria foguetes molhados. Teve aquele cabeludinho que veio do Botafogo também, que era ruim, que dói também, na época que a gente foi pra final da Copa do Brasil. Tinha o Ciro, lembra do Ciro que veio do esporte? Também era ruim. O Ciro ajudou ali. Foi bem no coxo o Ciro, né? Ele ajudou a luta. Ele é reserva do time da Copa do Brasil 2013. Ele não foi tão mal. Ó, assim. Eu ia ali de Luiz Henrique. Luiz Henrique eu colocaria também. O nosso querido Serna. Cara, o Serna é muito folclore também. E pela impostura Thiago que é Andrade. Disputar a Sul-Americana no ano do centenário, Thiago Andrade, né? Que colaborou bastante para isso. Né? E você, Renato Marchiori? Eu vou de Thiago Andrade, Serna e... Aí pode sortear. Ruim também, hein? Luan. Conjunto da obra. Então vai ficar entre Luiz Henrique e Luan. E depende de você. Luiz Henrique, eu colocaria Luiz Henrique, sim. Porque para mim seria o Luiz Henrique, o Brasão e o Serna. O Thiago Andrade não? Não. Você gostou dele naquela partida? Ele é tão pequeno frente à história do Atlético que não merece nem ser citado. Esse cara. Ele jogou na altitude no jogo decisivo de Libertadores. Culpa do teu grande técnico. Teu. Eu não botei a lista dos técnicos, mas a gente pode discutir também. Claro. Esse eu acho que... O técnico já tem o primeiro. Já. Mas vale interino ou não? Vale interino também, não? Claro. Cara, acho que vale. No Atlético vale ano aí, vale tudo no Atlético. Ficou mais de 6 meses, mais de 10 jogos. Quem que é o teu aí? O Wesley, né? Wesley Carvalho. É o Wesley Carvalho mesmo. Lógico. Sempre eu fico mais aliviado também, porque não vai ser Thiago. Você ia ser muito ingrato. Aí seria uma canalha. Você ia ser muito canalha. Até pra mim. Nossa, seria muito canalha. É que eu sou um cara mais antigo, assim, eu posso lembrar de outras coisas, mas... De técnico, o que eu achava brabo mesmo era o Milton Mendes. Né? Esse era ruim, né? Ele inventou um pouco, Milton Mendes, né? o capacete. Mas ele tinha licença FIFA, né? Fabiano Soares, Milton Mendes. E você, Doc? Quem foi o pior? Cara, é que o Wesley foi também aquela coisa do ranço, assim, que você pega, Wesley, sabe? Meu Deus, não tem coisa pior do que o Wesley. Eu acho que na vida... Pra mim, o grande enganador que eu vi aqui, tem vários, né? Tem uns que tem vários enganadores. Aí também, né? Charlatão, professor Osório. Mas um que era um enganador, assim, que veio dar um golpe aqui foi o Cabralzinho, cara. O Cabralzinho é sempre citado, né? O Leão indicou pra ficar no lugar dele aqui, ele realmente bagunçou o coreto, tanto que quando tinha ele saiu... o Jorginho Fedido também, né? Que era ruim. É uma figura engraçada. E ele pelo menos deixou uma frase, né? Boa. Do Fedido, né? Bob Testosterona. Valdemar esse era pior. Roberto Fernandes. Ele sempre deu oportunidade pra cara ruim, né? Muitas oportunidades. Pra esses caras que se destacavam. O Fabiano Soares. Chegou na... joga, como é que é? Impressionante. Joga impressionante. Que português, né? Português de Portugal. É quase um Abel Ferreira, mas é que a gente não teve a capacidade de sensibilidade, a genialidade. Mas fechamos aqui então com Luiz Henrique no ataque, Serna e Thiago Andrade e o técnico. A votação aí é Wesley. Então. Wesley Carvalho. É Wesley Carvalho. Eu acho que é uma crueldade. Representa bem, né? Você acha, eu acho uma crueldade. Você gosta do Wesley? Não. Mas eu acho que tem piores. Você gosta do Wesley? Acho que tem piores. Eu não conheço. Onde você acha que o Wesley vai achar o lugar dele agora? Assim? Olha, ele quer ser treinador, né? No Paraguai, na Bolívia. Wesley fora. Eu acho que ele sabe que é bom. Isso, ele sabe que é bom e isso é importante. Vamos ver se alguém sabe que ele é bom também, porque aqui não mostrou nada. Mas vamos ver aí, quem sabe. Aliás, a melhor coisa do Centenário foi a demissão do Wesley Carvalho até agora. Calma. Né? Ele arranjou o Coelho, ele arrumou a posição do Coelho. Como né? assim? Até ano sem fazer gol? Eu tentei. Certo, então vamos lá. Vamos repassar esse timaço. Tibaço. Bagres. Silvio, Galhardo, Rafael Santos, Vânegas, Pereirinha improvisado na lateral para piorar um pouquinho. Justo. Robson, Derlei, Mirabar, essa trinca de meio cara, que massa. Trivote de ouro. E o ataque com Luiz Henrique, Serna e Thiago Andrade. Quantos pontos faz no Brasileiro um time desse, não? Nenhum. Da Série C? Não sei. No Paranaense,
É rebaixado esse time? O Paranaense briga com o Não Paraná-Clube. cai, acho né? que Cair não, não cai. Não cai. Fica Vai, ali na última chega até a rodada ali. semi. Não, Chega fica em até a segundo, semi. né? O Paranaense fica em segundo, só perde o quem não Atlético. cai, classifica também. Então vai Praticamente. perder no último jogo, né? Eu acho que chegaria na semi tranquilo para Paranaense esse time aí. Mas comandado pelo Wesley. Não. Né? Então, Aí não. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. tem o comando ali. que Aí pode nem o prejudicar. Manchester City. Então, fechamos o nosso time de bagres do Centenário do Atlético. bárbaro, Vamos agora, que maldade isso. vamos agora, Que maldade dessa. vamos agora fazer uma outra brincadeirinha, que é dos foguetes molhados. Aqueles jogadores que, né, tiveram uma expectativa muito grande quando saíram aí da categoria de base do Atlético. Tem um amigo meu, inclusive, Eduardo Salles, vou mandar um abraço para ele. Sim. Ele vai entender o nome dele aí. Ele mesmo sabe que era uma joia do Atlético, foi o maior artilheiro das categorias de base do Atlético. E tem lá, Thiago Mosquito, que veio do Vasco para cá como seleção brasileira de base. Era uma expectativa muito grande. Ricardinho. O rei do drible. Não era, esse não era Não, o rei é do outro. drible, O era rei do drible outro. era mais antigo. Era o Ricardinho da base, que era o neném do Petralha. O Petralha adorava queridinho, ele. Ele era próximo da fila aí, do Dagoberto. Marco Damasceno, Gabriel Pimba, Eduardo Salles, Marcos Guilherme. Acho que Marcos Guilherme eu coloquei ali pela simbologia. Porque é um jogador que ele foi o que deu certo desses aí, né? No nível de futebol de alto nível, jogou no São Paulo, jogou no Santos. Choco e Raul, os dois que vieram do Curitiba naquela troca ali, naquela mudança de CT, né? Mas são nomes aí que... Aquele chapéu, ficaram, né? no chapéu, na base. Pois é, mas eles eram... o Choco era uma lenda, né? Pô, Fazia gol pra caramba na base. O Raul, eu cheguei a... O Raul era muito bom. Eu cheguei a ouvir uma época né? que eu tava vendo um jogo da base do Atlético e o pessoal comentando, quem apostar no Raul e comprar o passe dele tá rico. Não, 3 gerações não precisa mais dinheiro. Não deu certo. Você vê como é o futebol. Mas ele tinha bola pra... Tinha bola. Esse sim, né? Tinha outros aí também, né? Matheus Anjos, por exemplo. Acho que não chega nesse nível aí, Pedro. assim. O João Pedro eu já ouvi que era o Tony Kroos da Baixada. Cara, Também. Se você fizer a função de expectativa e resultado, por mais que o Marcos Guilherme tenha feito a carreira ali, né? sim. Ele foi a joia. A joia. Vai ser A o joia. jogador mais caro. E ele... Mas elejam aí o Mas top 3, vai. Top 3 desses Eu acho que foguetes molhados. a história mais brasileira, mais trágica, aquela que tem mais aquela coisa do drama do futebol é o Raul, né? Acho que sim. Porque todo mundo olhou, todo mundo quando batia o olho e via ele jogar na base ali, ele era talvez o craque daquele time de 2009, Número 1 ali, que né? tinha o Santos Manuel, o Cirino, o Eduardo Salles, ele era o melhor de todos. E ele fez algumas partidas no time principal, eu lembro um jogo com o Corinthians, do Ronaldo, quando o Ronaldo jogava no Corinthians na Copa do Brasil. Sim. Jogou pra caramba, né? E, então esse aí é o que mais doeu de ver, né? Pra você ver como a questão psicológica e emocional faz toda a Totalmente. diferença. E ele tá jogando, acho que fut 7, né? Fundamental. Não Naquele sei. campeonato que Na joga confesso, eu o não sei. Walter. Né? O cara terminou a carreira jovem, muito Sim. jovem, né, cara? O Mosquito, quem que não traria o Mosquito com toda a fumaça que ele tinha feito? Todos os unidos que ele tinha feito. E ele... É legal que cada um deles, nem todos, mas alguns participaram de grandes momentos, né? Acho que O sim, Mosquito sim, tá sim. envolvido naquele gol louco lá com O Sport contra a Cristal. Libertadores, com o Sport Cristal. O jogo dos pênaltis. O Marcos Guilherme fez seus gols importantes também. Eu Ele lembro fez do, aquela tiração de sarro do coxa. eu lembro lá do no Mosquito Sub-23. que eu fui Fez fazer bastante gol no uma... coxa, o Marcos Guilherme. Eu fui fazer a cobertura lá pela Gazeta do Povo da partida entre Atlético e Vélez. Foi Atlético e Vélez, né? Não. Foi pela Libertadores e o perdeu. Mosquito, ele foi... Quem era o técnico? Era o Portugal. Eduardo Batista. Ah, não, era o Era Miguel o Ángel Portugal. Portugal. Miguel Ángel Miguel Portugal. Ángel. E daí ele fechou o treino e todos os jornalistas saíram, só que eu tinha entrado e eu tava num camarote, eu fiquei Tava lá. clandestino. E eu fiquei assistindo o treino. Clandestino. Olha lá. E daí ele botou o Mosquito pra fazer uma função lá e treinou o treino inteiro com o Mosquito como titular. O Mosquito não começou como titular. Por isso quebra, começou na né? reserva. Isso quebra. E era pra fazer uma função Coisas de lá. Osório, né?
Cara, Tipo, Portugal. o Osório fazia muito isso também, né? Treinava o cara. Não entrou, né? Também. Exatamente. O Então. Adriano ficou no banco, ficou puto que não entrou. Ali a gente encerrou a carreira do Adriano. o basicamente. cara Aí quebrou ele, as quer pernas saber? ali, não. Tchau. Basicamente. Tchau pra vocês. O pouco de motivação que tinha. Mas esse top tem Raul, Marcos Guilherme e Mosquito pra vocês? Eu acho que Top três, não, acho que é Raul, o Eduardo Salles, que Cara, foi o jogava cara muito na base. que também era uma lenda na base, não foi Artilheiro na base. não Tava virou. jogando na Espanha hoje. um mensarreiro, né? Futebol, tava no Mensarreiro, saiu. É. Mas tá super bem lá. É Tá um bem. futebol que é o limiar entre o profissional e o amador, assim, sabe? Eu fiz até recentemente uma matéria com ele, Muito contando a boa história matéria. dele. Pô, o Eu cara vi a tem, matéria, super legal. Excelente. O Edu tem uma história de vida assim, de superação muito grande, assim. Ele parou, depois que Parou, retomou, voltou, e depressão. entendeu o tamanho que ele podia chegar. Um e cara do bem depressão, gigantesco. sim, Edu muito- Salles é amigo também. Um abração ali, sempre assiste a gente. Sim, né? e assim, Muito bom, vitorioso assim na Esse carreira, é. né? De Ricardinho, né? O Ricardinho é aquele cara Ricardinho. que... Não, mas então ano que vem ele vai vir forte. Ano que vem vai ser o ano dele. Não, acho que Nunca esse chegou, ano né? não rolou porque não teve espaço. Perdeu aquele gol, faltou confiança. Então, ano que vem... Aí quando viu, o cara tava com 26 anos já, né? Sim. Não tinha acontecido ainda. Mas entra o Ricardinho, entra o Salles, entra o Mosquito, quem que Não, entra, João? é, o- Junto com Eu o... botaria o Choco. cara. Choco? O Choco fez muito gol na base. Fazia gol de tudo que era jeito. Cara, eu coloco o Edu Salles porque é uma pena não ter vingado. Esse cara merecia ali. Tem um carinho muito grande por ele. E o Raul, grande decepção. E o Mosquito. Pra mim são Raul, os Edu top Salles e três. Mosquito. Então eu fecho nesses também. Fecha nesses. Então aí, são os foguetes molhados aí do centenário. Com certeza tem outros nomes aí que a gente deixou passar, né? Mas caras que tinham potencial, tinham bola e que acabaram não vingando da maneira com que se esperava. Vamos lá agora para a próxima tela, a tela das decepções do centenário. Eu coloquei nomes aí que são mais recentes, né? Representa Tem bem. um lá que não é tão recente assim, que é o Lothar Matheus, mas é do futebol moderno do Atlético, vamos dizer assim. Temos o Marlos, o Adriano, Juan Carlos Osório, Felipão, Lothar Matheus, Grafite, Dorival Júnior e Fernando Diniz. O Diniz eu coloquei ali só pra gente ter uma discussão aqui também. Acho justo. Pelo que o Diniz acabou se tornando, né? Quando ele veio pro Atlético era uma aposta, né? Sim. Do Petralha, que Ruim. acabou não dando certo. Se tivesse ficado, não teria dado certo. A gente não eu estaria acho. aqui, né? Provavelmente não estaríamos aqui. Provavelmente não. Mas são todos os nomes aí que chegaram com alguma expectativa grande e decepcionaram, né? O Marlos é um, né? Mas eu acho que foi muito mais falta de oportunidade do que propriamente bola, né? Porque bola ele Tem tem. vestiário sempre no teve. Marlos, acho que tem um É. contexto aí que a gente também não Não sabe, foge um né? pouco. O Filipão não ia com a cara dele. O que dói, como o Raul, o que dói é o Grafite, né? Um jogador com a Concordo. cara do Atlético. Fazia gol de tudo que era jeito puta nos outros campeonato no ano anterior No que Santa chegou, Cruz. porra. Foi artilheiro E o brasileiro. Atlético no não Santa Cruz. contratava um jogador É. pronto, assim, ele sempre fazia um cara semi-pronto. E disse, porra, que beleza, chegou o cara Sim. que Fez gol na Vai estreia. resolver. não vamos se incomodar. O único gol dele Pênalti contra o único. Milionário. De pênalti. De pênalti. Batendo mal ainda. Então, batendo então, mais o, o goleiro ali que- o Grafitão, Mas que é um também cara legal e o tal, Grafite puxa a fila. tem Né? o seu contexto ali, que era problemas familiares, né? Tinha também, Problemas não ajudou familiares muito, ali, né? pessoas doentes ao redor dele, Pro- e ele Ah, tá, eu ia não fazer teve uma- cabeça. Eu ia fazer uma brincadeira. Mataus também teve- tinha problemas familiares. Não teve cabeça. Lothar Matheus, vamos falar do alemão, então. Não, esse aí foi uma... Que momento. Esse foi uma grande surpresa na minha vida, assim, porque ele era um ídolo pra mim, né? Eu Pô, imagina. Como acompanhei a jogador, Copa né? de Sensacional. 90, assistia o futebol italiano na Band ali com o Silvio Luiz e tal, e torcia pra Internacional e tal, e ele era jogando, era um maestro, né? Um jogador, um muito, senhor né? jogador. Absurdo. E Várias ele posições. chegou aqui, daí eu fui me informar com meus amigos alemães lá dele, assim, ó, Aí sim, olha lá. aqui na Alemanha as pessoas não levam ele muito a sério como alguém Aham. que faz parte da sociedade, as coisas que ele faz. Imagina, né? Não deu outra. Eu falei, você tá brincando, ele não é o novo Beckenbauer? Porra, Os caras não. xingaram você, Sandro. Aí eu vi como é que a comunicação Como é era que diferente, pode, né? né? Não é tanto tempo atrás. Sim. E é legal. Ele tecnicamente não era ruim, né? Como treinador ele não era Ele não ruim. perdeu no Atlético, né? Acho que não. Não Ele perdeu. saiu invicto. Não perdeu. Eu vi esses Quase dias como Osório. num podcast, eu acho que o Osório Christian perdeu uma falando, só. o Christian, o volante, né? Depois foi jogar no Ah, Flamengo. falou que
falou que ele não ia junto no ônibus, né? Pra Cianorte lá, ele ia de jatinho. Ele não ia com a galera, ele só chegava. A estreia dele foi em Rolândia, né? Foi no Nacional? Foi de Rolândia? O Nacional de Rolândia, aquela colônia alemã. Que momento! Tem um bastidor que quem organizou aquela recepção foi André Pugliese, sabe? Ô, louco, aí sim. Para fazer uma matéria, eles que deram aquela organizada para fazer a recepção alemã pro Lothar Matthäus. Se eu não estou enganado, é isso. A gente pode confirmar com o André. O Atlético fez mosaico da bandeira da Alemanha. Eu acho que o Lothar Matthäus ele entra aqui, porque são tantas histórias, né? Deve ter muita coisa. Muitas histórias. O Osório, né, cara? O Osório também Vamos falar do Osório. Vamos falar criou uma expectativa grande, né? Pois, acho que ele criou por oposição, né? Porque ficou tanto tempo sem técnico, a pessoa... eu acho que esse é o grande problema do ramo, né? Eu me encaixo aí. Me encaixo exatamente aí. E acho que, na boa, foi um pesadelo o período que ele passou aqui. Foi um dos piores. Foi pior do que o que a gente tinha ano passado. Conseguiu ser pior. Zero de acontecer qualquer coisa. De evolução, né? Sim, imagine você ter que ficar dando murro na ponta de faca com o Osório durante 6 meses para ele tentar provar que estava certo de alguma coisa ali, né? Então, difícil. E eram umas coisas meio inexplicáveis, né? O negócio é não ter um time base, você não ter titular. Não existe isso, né, cara? Não tem, não funciona em lugar nenhum. O Adriano é aquelas coisas que depois que acabou, assim, você pensa, nossa, não tinha como dar certo. Por que começou, né? Daria certo. Por que começou, né, cara? E o Marlos eu acho também, cara. As poucas vezes que ele jogou bem pra caramba. Destruiu. Eu acho que foi falta de oportunidade. Teve aquele jogo com o Palmeiras que ele fez um golaço. O jogo da Recopa, né? Foi no primeiro jogo. Aí fez um monte de gol lá contra o Tocantinópolis também, acho que ele fez 3. Ele mudava o jogo, cara, né? É diferente. Ele é um jogador que o Filipão historicamente odiou na carreira, né? O canhoto habilidoso, né? Não combina com o Filipão. A carreira do Filipão foi vitoriosa enquanto ele lutava contra esse moinho de vento que é o canhoto habilidoso. Espetacular. Tá bom. E Luiz Felipe Scolari? Chegou na final da Libertadores, né? Conseguiu essa façanha, né? Segunda vez que o Atlético chegou na final da Libertadores. Mas a saída dele aconteceu de uma maneira assim que ninguém esperava e que causa uma decepção muito grande, né? Acho que ficou uma mágoa para muita gente. Comentem aí aonde que se encaixa aí o Filipão, se fosse fazer um top 3? Eu não diria que ele foi tão ruim assim pelos resultados que ele teve, né? Que ele tem aquele futebol horroroso saída, né? De resultado, né? Mas a saída dele foi péssima. Ele não precisava disso, né? Estilo Thiago Nunes, mas a saída dele. Pode ser um pouco, né? Mas acho que o dele foi pior, porque eu foi acho durante que foi o muito campeonato, pior. Né? Isso aí na história da infâmia universal é o mais baixo que dá para você chegar aqui. Largar o mundo, que é ser o transfuga, que é o cara, não é só o desertor, é o cara que deserta e entra no exército inimigo, né? Pra atacar, né? E ainda destrói o que estava o antigo, né? Ele ainda pega segredos industriais e passa leva para lá. Então isso aí é indefensável do ponto de vista da ética. Até no futebol, que a ética é um pouco mais porosa, o que o Filipão fez é inadmissível, né? É justo. Mas o trabalho como técnico, se você achar... Como os resultados o que você contratou, ele entregou, né? Entregou. Sim. E é uma figura importante do futebol mundial. Foi histórica. Divertido ele. Sim. Enquanto foi divertido, estava engraçado. Agora depois virou essa... Enquanto foi bom, estava legal. Ele faz parte da história do Atlético de uma maneira, acho que muito positiva em termos de resultados. Um finalista de Libertadores, né? E chegamos onde chegamos, acho que muito pelo Felipão, mas ele criou uma mácula, né? Sim. Ele maculou a própria história e um pouco da do Atlético, talvez, né? Nesse sentido. E o atual técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, me lembra até um pouco o momento do Osório, que chegou aqui, no Atlético não tem treinador há um tempão e tal, e veio o Osório, não deu certo. E o Dorival era uma coisa, tinha o Thiago Nunes. Ele tinha um elenco ruim também, né? Na época, o Dorival Júnior. E ele indicou uns caras também. O contexto de pandemia. Sim. Acho que o Dorival foi... Mas foi o primeiro técnico que o Atlético contratou. E o Atlético fez uma pesquisa de mercado muito grande, apesar do Dorival não ser a... Petralha foi... Mas foi muito... Foi muito uma negociação, assim, realmente de vamos investir num treinador, né? Então o Dorival também chegou numa expectativa, acho que bem alta para o Atlético. Os reforços dele foram Carlos Eduardo, o Marquinhos Gabriel, Mortinho Gabriel. Acho que ele chegou, acho que não foi tanto culpa dele, e ele tem
no currículo sempre vai ter ele tem um fantástico título no Paranaense. Uma virada. Uma virada dos golaços. Do Nicão e do Kelvin. E eu tenho certeza que só aconteceram. Tem essa história, vai ser contada aí por aí, porque ele conseguiu aquele dia o galinho de arruda lá que ele precisava. Aí sim, bom. Aí é legal. E o goleiro era o Muralha, né? Então, mas eu acho que o Dorival, eu acho que ele até a ocasião da dispensa dele é um pouco estranha também, né? A gente falou sobre a ética do Felipão ali. Ele foi mandado embora com Covid em casa ali, né? Mas estranho, assim, né? Quando você melhorar, pega tuas malinhas e vai. Foi uma pena não ter dado certo. Né? Também torci muito. Que pena mais ou menos como o Grafite. Assim, Grafite. Porra, eu achei que era uma ótima trazer. Também acho que não vai dar certo na seleção. Enfim, não acho que ele seja o cara da seleção. É um cara trabalhador aí que acho que tem que ter um respeito grande pelo Dorival. Ele merece um respeito, assim, muito grande. Não que os outros não mereçam, mas, né, a gente tá falando de futebol. Obrigado. Mas muito vencedor. Aqui pra mim fica o Lothar, o Grafa. Cara, o Grafite é muito e representativo. O nosso querido Juan Carlos Osório. Top 3 aí, então? Esses são os meus. Beleza, então fechamos esse top 3 de decepções aí do centenário. Vamos fechando esse especial aqui do Capcast. Vocês querem... eu até perguntei quando a gente gravou o especial com o Carneiro Mafuz, o que vocês imaginam para os próximos 100 anos do Atlético? Não tem como responder, né? Não sei se a gente vai estar aqui, se vai ter futebol, se a humanidade vai... pela inteligência artificial ano que vem já. Cara, se o Renato tiver aqui, ele é um vampiro, porque o cara já dá muito mais para lá do que para cá. Então... Mas vamos colocar, em vez de 100 anos, vamos colocar 10 anos. O que vocês acreditam que vai acontecer nos próximos 10 anos do Atlético? Eu acho que vai estar maior do que está hoje. Maior, sim. Acho que tem que estar maior. Minha opinião, sincera. Mas o que é estar maior do que hoje? Qual títulos e financeiramente também. Mas o Atlético ganha uma Libertadores nos próximos 10 anos? Não sei, cara. Eu acho que sob a direção do presidente Fernando Luiz Rosa, a gente vai ser tricampeão. Você viu só? Tricampeão mundial. O primeiro presidente negro de um clube brasileiro. Acho que foi legal. Vai ser tricampeão mundial desse supercampeonato da FIFA. Olha lá, ó. Deus que ajude. Gostei da profecia do Sandro. Bom, isso aí, Fernandinho, presidente. E você, tem profecia aí, Daqui? Vai ser campeão da Libertadores, já vai ganhar com certeza. Tenho certeza que vai ter ganhado. Acho que financeiramente já está encaminhado há muito tempo, né? Vai estar maior do que está hoje e em comparação aos times também com que disputa, acho que vai estar ali em patamares talvez parecidos futebolisticamente falando, em termos de dentro de campo, com Palmeiras, com Flamengo. Acho que o Atlético tem esse potencial com toda certeza, nos próximos 5, 10 anos, acho que até antes disso. Olha aí, ó. A profecia então do Doc e do nosso Sandro Moser. Pessoal, então a gente fecha essa edição especial do Capcast. Vamos mandar um abraço para Michele Tuardic, né? Com certeza, certamente nos assistindo aqui. Michele, esqueci de ver o teu time certinho. Ela mandou ali uns nomes, mas basicamente acho que encaixou bem. Encaixou ali. Capitão Rafael Santos também. Esse não tem como. Não foge muito. Não foge muito. Valeu, pessoal. Fale, últimas palavras. Eu ia perguntar se vai no show do Roberto Carlos. Não, obrigado aí, é bom viver esse momento lindo do centenário. Vamos falar do tour. Você vai. Olá, vai o tour da isso é legal. É sábado, por ação e iniciativa do amigo André Silvestre, o advogado, que é muito ligado aí na história do Atlético. Ele nos convidou e a todos para fazermos um tour pelo centro de Curitiba, passando por lugares importantes da história do centenário do Atlético aí. Você estará lá, Sandro? Vou estar lá. Guia? Não, acho que não tem vai ser uma coisa mais horizontalizada assim. Ele vai ser o guia. Mas a gente vai tentar recuperar algumas histórias boas, vai ser importante, porque acho que é um momento para desfrutar mesmo, né? A gente está projetando o futuro. O que interessa no fundo é agora, né? E a gente tem essa festa para fazer aí. Estamos fazendo, tá legal, com todas as contradições. Tem um momento de reencontro da torcida com os tipos de sentimento que
que é o que nos move, né? Que é o que chamamos de atleticanismo. Então, acho que esse passeio faz parte. Estão todos convidados, é de graça. E tenho certeza que vai ser divertido, vai ter umas surpresas. Tem expectativa de número de pessoas já ou não? Ah, não tem. O André pode ter lá, mas a expectativa é a mãe de todas as cagadas. Mas eu sei que o Jackson Nascimento vai fazer uma intervenção por vídeo, vai ter uma homenagem bonita no final. Vai ser legal. E sempre o sábado é o dia mais legal para dar uma volta no centro. Sim. Então venham todos, amigos, viver esse momento lindo, como diria o Roberto. Já no clima, né? Eu acho que o Sandro vai no show também. Vai. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Até. Nós.